Glória seja o rosto do irmão que está do seu lado. Olha para o rosto dele com um olhar de profeta e de profetisa e diga para ele assim: se você é pentecostal, me dá um sinal nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o Deus que fez os céus e também a terra. Glória seja dada a Jesus de Nazaré. Aleluia, bendito seja Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A Bíblia diz que um rei chamado Herodes morreu comido de bicho porque não glorificou ao Deus que fez os céus e a terra. Se você entrasse no Maracanã há uma hora atrás, você ia ver mais de 40, 50, 60 mil flamenguistas lá gritando pelo Flamengo, Flamengo, Flamengo. E com a voz rouca de tanto gritar, eles sairiam dali. E o Flamengo não daria nada a eles. Não daria nada a eles. Muito pelo contrário. Eles têm que até tirar o dinheiro do seu bolso para comprar um ingresso para ver alguém que não dá nada a ele. Por outro lado, existe um povo que entra na casa do Deus que fez os céus e a terra, que garante ele a vitória, a salvação, o milagre, o prodígio, a providência. E ele tem todo o motivo para adorar aquele que vive, mas ele permanece com os seus lábios fechados. Eu não entendo e não compreendo. Se você tem motivo de dar glória a Deus nessa noite, não perca tempo e adore ao Deus que vive e que reina para todo sempre. O texto que nós acabamos de ler, deixa eu te explicar, ele é muito conhecido, ele é muito peculiar. Acredito que o mais novo do crente já leu esse texto, que trata da parábola da dracma perdida. Esse cenário a qual o evangelista Lucas narrou e escreveu era um cenário que estava destruído, era um cenário que estava caótico, porque nesse período o povo de Deus era governado por César, o imperador romano, a qual não tinha nenhum temor por Deus, e por eles subjugar o povo, eles colocavam sobre o povo de Deus, a nação santa, a propriedade peculiar de Deus. O imperador colocava um jugo muito pesado no povo, e o povo não podia suportar. Nesse período havia muita injustiça, nesse período havia muita humilhação, nesse período havia uma calamidade tremenda. Existia muito pobre, muito mendigo. Nesse período existiam muitos enfermos, paralíticos, leprosos, endemoniados, pessoas que tinham um fluxo de sangue. O cenário era caótico e o cenário era o mais obscuro que tinha. O povo estava sendo humilhado, o povo de Deus estava sendo zombado, desprezado. O povo de Deus chamou para ser uma nação santa e eleita, agora estava debaixo de um jugo totalmente pesado que eles não podiam suportar. E o povo, quando ia talvez buscar o refúgio do sacerdote, o sacerdote tinha uma palavra de profecia para o povo, e essa palavra não trazia refrigério para as pessoas que ouviam. Mas é nesse cenário caótico, é nesse cenário destruído, é nesse cenário obscuro que aparece Jesus de Nazaré, pregando uma mensagem poderosíssima. A mensagem que Jesus pregava era carregada de unção. A mensagem que Jesus pregava era carregada de prodígios e de milagres. Quando Jesus abria sua boca, todo mundo sabia e percebia que aquele homem era diferente. A diferença em Jesus não era o seu cabelo, a diferença em Jesus não era a sua barba, se é que ele tinha barba. A diferença em Jesus não era nas suas vestes, a diferença em Jesus não era na cor da sua pele. A diferença em Jesus é quando ele abria a boca para pregar a palavra. Quando ele abria a boca, todo mundo percebia e entendia que ele era diferente. Num belo dia ele estava ministrando, pregando, e ele levantou a sua voz e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus disse essa palavra,
A multidão entendeu que ele era diferente. E Jesus não andava cercado por menos de 300 pessoas. Uma grande multidão seguia Jesus. Aonde ele estava, a multidão estava atrás. E essa era a diferença de Jesus. Era quando ele abria a boca, todo mundo percebia e dizia: esse homem é diferente, esse homem tem algo de diferente. E eu me lembro que um dia os sacerdotes da época chamaram os soldados e disseram: vai prender Jesus de Nazaré e traz ele para nós, preso, algemado, que nós vamos colocar ele na prisão e vamos julgar ele. E os soldados saíram cheios de disposição para prender Jesus. E quando chegaram para prender Jesus, Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando e ministrando. E eles chegaram e começaram a ouvir Jesus falar. E eles foram ouvindo Jesus falando, e foram se alimentando, foram se enchendo, foram se regozijando, e voltaram para os seus superiores sem prender Jesus. E quando os seus superiores perguntaram a ele: cadê o homem? Por que vocês não prenderam Jesus de Nazaré? Por que você não trouxe ele aqui acorrentado? E eles disseram para os seus superiores: olha, nós até tentamos prender aquele homem, nós até se esforçamos para prender aquele homem, mas nós chegamos a uma seguinte conclusão. Qual foi? É que ninguém nunca falou como aquele homem fala. Aleluia! Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É porque um dia Jesus falou conosco. Sabe por que nós estamos aqui adorando a Deus nessa noite? Porque nem a nossa mãe que nos criou, nem a nossa mãe que nos colocou no mundo, fala conosco como Ele fala. Aleluia! Porque a Bíblia diz que quando Ele fala, a terra treme e o mortal se cala diante da sua voz. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui, porque Deus fala conosco de uma forma que ninguém que nos conhece fala. Aleluia! E como ele estava ministrando, os fariseus que conhecia, os fariseus que sabia, porque em todo lugar que você andar, você sempre vai ver fariseu e hipócrita. Em todo lugar que você andar, essa classe de pessoas vão estar sempre te acompanhando, te seguindo. E Jesus estava ministrando e eles começaram a murmurar, eles começaram a blasfemar, dizendo: veja como esse homem não pode ser o Messias, veja como esse homem não pode ser o escolhido, veja como esse homem não pode ser o Salvador de Israel, porque ele entra na casa de pecador, porque ele senta na mesa de pecador, porque ele come com pecador. Aleluia! Glorificado seja Deus, louvado seja Deus, porque Jesus entra na casa de pecador. Graças a Deus porque ele entra na casa de pecador. Glória a Deus porque ele senta na mesa de pecador. Coitado de mim, coitado de nós, se Jesus não entrasse na casa de pecador, estaríamos perdidos, estaríamos escravizados no pecado. Mas um dia ele olhou para nós e disse: eu tenho um projeto maior na vida desse homem, eu tenho um projeto melhor na vida dessa mulher. Entrou nessa casa aqui, entrou nessa casa aí, limpou tudo aquilo que era de imundo e disse para o diabo: agora quem habita aqui sou eu, agora quem mora dentro dele sou eu, agora quem habita dentro da casa dele sou eu. Aleluia! Então Jesus foi dizendo a mente do pecador. Ele propôs 3 parábolas. A primeira parábola foi a parábola da ovelha perdida, quando ele disse: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 ovelhas e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e achando põe sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Eu digo-vos que assim